Olá, boa noite, meu querido, minha irmã, Cristo Jesus. Queremos deixar uma meditação em continuidade ao nosso estudo sobre a segunda vinda de Cristo. Então, abri a sua Bíblia para o nosso livro-texto, para nós não esquecermos, 2 Tessalonicenses. Vamos ler o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses 1. Vamos ler o verso de número 7. Aliás, vamos ler a partir do verso 8. Diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Amém. Deus abençoe sua palavra no nosso coração. Bem, nós já tratamos sobre o progresso da fé, sobre o julgamento contínuo de Deus sobre a humanidade e também já iniciamos a falar sobre a manifestação de Cristo e falamos dentro deste tema amplo o arrebatamento, já falamos sobre a igreja levada ao céu, já falamos dos crentes no tribunal de Cristo, já falamos das bodas do Cordeiro, que é a união oficial entre a igreja e Cristo para estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja está na terra, a noiva na terra, o noivo no céu, e as bodas é exatamente o casamento, a união oficial para sempre. Estarão juntos a igreja e o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós queremos falar sobre a tribulação, a introdução sobre a tribulação. O que é a tribulação? Bem, primeiro, tribulação diz respeito a um tempo onde a ira de Deus vai se derramar sobre a humanidade em julgamentos, em juízos. Quanto à grande tribulação, há 4 textos principais nas Sagradas Escrituras. Nós queremos destacar eles. O primeiro é Mateus 24 e o verso 21. Mateus 24 e o verso de número 21. O texto diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Esse é o próprio Senhor Jesus Cristo falando desse tempo que nunca houve e nem haverá outro igual como aquele tempo, aquele período chamado de tribulação e grande tribulação. O segundo texto principal é Jeremias 30 e o verso de número 7. Jeremias 30 e o verso de número 7. Jeremias 30, verso 7 diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela, né? Ele porém passará por ela. Esta angústia de Jacó diz especialmente em relação com a nação de Israel, mas a nação vai sobreviver. O outro texto é Daniel 12, né? Daniel 12. Daniel 12, depois de Ezequiel, Daniel 12 e o verso de número 1 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo de Israel, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. Também falando de um tempo, né, que nunca houve semelhante, nunca houve igual. Mas haverá livramento nesse tempo para Israel também. Outro texto é Joel 2 e o verso de número 2. Joel 2:2. Joel 2 e o versículo 2 diz
Ok? Achou? Joel 2, o verso 2 diz: dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e dia de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Também falando deste dia de juízo. São os 4 textos principais que destacam o que é chamado de o dia da tribulação, ou a semana da tribulação, tempo de angústia de Jacó, tempo de angústia como nunca houve, dia de escuridade e dia de densas trevas. Dia de densas trevas. Bem, meus amados, o que mais nós podemos pensar? A grande tribulação, a quem esta grande tribulação ela está de fato dirigida, é o assunto que nós queremos abordar ainda, mas pense apenas com relação ao período, ao tempo dessa tribulação, e também que não somente usada essas expressões, o dia de angústia, dia de escuridade, dia de grande tribulação, mas também esse dia pela qual vai passar o mundo e a nação de Israel também é chamado de o dia do Senhor. Em vários textos nas Escrituras tem esse chamado, tem esta expressão, o dia do Senhor. Vamos ler, por exemplo, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estamos começando com o Novo Testamento, mas vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. Diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Veja ainda Pedro, 1 Pedro capítulo 3 e o verso de número 10. Segunda Pedro 3 e o verso de número 10, diz assim, 2 Pedro 3,10: mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Esse no Novo Testamento, há outros textos, mas apenas para ilustrar. Mas nós temos Isaías também, capítulo 2 e o verso de número 12. Isaías tem 2 textos que acho que nos são suficientes apenas para destacar como ele trata também daquele dia, usando a expressão dia do Senhor. Então, primeiro Isaías 2 e o verso de número 12, depois o capítulo 13, 2:12 de Isaías diz assim: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Dia do Senhor, que será um dia de ira. E veja no capítulo 13 de Isaías, que aqui também tem uma descrição bem profunda. Isaías 13, o verso de número 6. Isaías 13, o verso 6 diz assim: uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará, e
assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, o seu rosto será rosto flamejante. E o verso 9: eis que o dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Então, há palavras, há expressões, né? Há 4 principais que já lemos, desse dia de tribulação, tempo de angústia, tempo de angústia que nunca houve, dia de escuridade, e também é o dia do Senhor que trará horror e terá assolação sobre todos os moradores da terra, inclusive sobre a nação de Israel. Agora, quanto ao tempo, vá para Daniel 9. Quanto ao tempo ou quanto à duração desta tribulação e desta grande tribulação, Daniel 9 é que nos dá a dica, né? Daniel 9, vamos ler do 24 ao 27. Aliás, vamos só destacar os pontos, você está aberto aí, contra Daniel capítulo 9. Primeiro, o tempo deste período chamado de tribulação ou de grande tribulação, quando se dá ênfase à sua segunda parte deste período, é de 7 anos. De onde tiramos esta declaração? Veja aí o versículo de número 24. Primeiramente, Daniel 9, 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, 70 anos estão determinados sobre o teu povo. Neste caso, quando ele fala em relação a Israel, 70 anos. Se você quiser conferir, você confere em Levítico 25 e o verso 8, Levítico 25 e o verso 8, para você entender que esta semana, cada semana é uma semana de 7 anos, é uma semana de 7 anos, nesta contagem da linguagem bíblica, e Levítico 25, verso 8, vai então explicar isto. Muito bem, são 70 semanas que estão determinadas. Então, quando você lê o versículo de número 26 agora, veja lá: depois das 62 semanas será tirado o Messias, fala da morte de Jesus, e não será mais, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será em uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então nós temos 62 semanas, né? O versículo 25 fala de 7 semanas e 62 semanas. Tudo são semanas de anos. 7 semanas, verso 25, mais 62 semanas dão 69 semanas no total, né? 69 semanas no total. Mas ele destaca no verso 26, ele deixou as 7 semanas, depois ele diz que vai se seguir 62 semanas, que depois dessas 62 semanas, que na verdade, somado com as 7 primeiras, são 69, o Messias morreria, como de fato, então isso já aconteceu, 69 semanas. Isto já aconteceram, nós não vamos hoje entrar nos detalhes de quando isto aconteceu, como está no versículo aí, o dia relacionado com o decreto, provavelmente de Artaxerxes, no ano 445 a.C., para contar esse tempo, esse período de semanas de anos, de 70 anos, ou 7 vezes 7, são semanas, cada semana 7 anos, de 490 anos. Mas o 25, 26, você tem 69 semanas. 7 semanas
fala da restauração da cidade. Você tem de Jerusalém, você tem 62 semanas e a morte do Messias, que ele é tirado, como é dito aí. Mas veja que no 25, aliás, no verso 24, nós lemos que são 70 semanas. Logo, está faltando uma semana. E então, versículo 27, para completar o raciocínio, verso 27 diz que ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isto até a consumação, e o que está determinado será determinado sobre o assolador. Então veja bem, 62 semanas já foram cumpridas. Nós estamos falando, como diz o verso 26, da morte do Messias. O Messias foi tirado, então 69 semanas foram cumpridas. Porém, após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a inauguração da igreja entrou, e a igreja ela foi intercalada neste período. E no que diz respeito a Israel, para contar as 70 semanas, o relógio para Israel parou. Então ficou apenas as 69 semanas e está faltando uma semana de 7 anos. É disso que está falando a tribulação da última semana de Daniel, ou, se você preferir, a semana de número 70 de Daniel, ou como mais comumente é chamada, a 70ª semana de Daniel. A última semana que falta no plano de Deus para Israel. Você lembra? A Bíblia diz, João 1, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então Jesus veio, eles não receberam, a igreja entrou e o relógio para Israel foi suspenso. E agora, somente quando a igreja for arrebatada, e por isso estamos entrando na cronologia nesse tema, porque a igreja, nos nossos estudos, já foi arrebatada, e então, após o arrebatamento da igreja, na ordem cronológica, este relógio para Israel vai andar, e aí é necessário cumprir a última semana de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel, que é exatamente esta semana de 7 anos que está relacionada com a tribulação. Se você percebeu, quando lemos o texto de Mateus 24, no verso 21, onde Jesus está narrando, ele fala claramente que quando se tiver visto o abominável do qual falou Daniel, nós acabamos de ler no versículo 27, ele firmará uma aliança durante uma semana, quer dizer, 7 anos, e na metade da semana, com 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador. Isto até a consumação. Então haverá uma aliança e haverá uma quebra desta aliança. Então veja, nós já lemos, mas voltamos em Mateus 24, verso 15, não 21, verso 15, 24, verso 15, o próprio Cristo diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem ler, entenda. Então, Jesus está se referindo a esta passagem da qual falou Daniel, que haverá uma profanação do templo, e uma aliança feita com a nação de Israel será então quebrada na metade dela, uma aliança de 7 anos, mas na metade dela será quebrada. Então acontecerá aí a desolação, a profanação do templo, que a esta altura já foi reconstruído, como falaremos melhor sobre isto noutra ocasião. O certo é que a tribulação, o dia de angústia de Jacó, esse dia de escuridade, ela durará uma semana. A tribulação, ela é a última semana de Daniel, e nela terá lugar muitos eventos na história da vida das nações. Bem, apenas para destaque para nós por hoje, quem vai participar na grande tribulação, a quem ela está dirigida, a grande tribulação. Ora, meus amados, a grande tribulação, ela tem
duas pessoas, dois grupos de pessoas em mente, né? Primeiro, ela tem a grande tribulação ou a tribulação para ser o julgamento das nações ou o julgamento dos gentios. A tribulação é para julgar as nações, para julgar todos aqueles que não são judeus. Veja, o mundo é dividido assim: a igreja, Israel e os que não são israelitas, que são chamados de gentios. Então a igreja já foi, resta judeus e não judeus, ou judeus e gentios. Então a tribulação é para julgar as nações, os gentios, julgar os seus pecados. Deus virá acertar contas com estas nações que rejeitaram, que negaram Cristo, negaram o seu evangelho, e há um dia, como diz a Bíblia, determinado para isto. Um dia de 7 anos, uma semana. Nós vemos isso no Salmo de número 2, por exemplo. O Salmo de número 2, note aí, o Salmo de número 2, todo ele fala sobre isso, mas veja aí, Salmo 2: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Vamos ler o verso 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Verso 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Muito bem, bem-aventurado aquele, termina daqueles que confiam em Deus, que confiam então no Senhor. Outro texto é o texto de Isaías 63, versos também de 1 a 6, vai falar sobre isso, Isaías 63. Mas eu quero ler o texto de Mateus, mas você pode escrever aí, Isaías 63, de 1 a 6, mas o que nós queremos ler é Mateus 25. Vamos ler Mateus 25, 31. Diz aí Mateus 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, né? Porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Um lhes dará o bem-vindo e o outro, veja no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aí ele vai descrever uma série de coisas negativas que eles, como nações, não cuidaram, não trataram, não olharam também por Israel, que estará em grande aflição dentro desse período da tribulação, e as nações serão julgadas por Deus e serão ao fim condenadas, lançadas no inferno, diz aí, no fogo eterno, que foi preparado para o diabo, foi preparado para os seus anjos, diz no outro lugar também. Mas o homem se meteu em muitos erros, em muitos pecados, e ele acabou seguindo a Satanás e terá um destino semelhante ao dele. Então a tribulação e a grande tribulação tem lugar para julgar as nações, para julgar os gentios, para Deus cobrar dele os seus pecados, porque eles se rebelaram contra o Senhor. Isso também está em Daniel 2, 44, 45, onde ele fala sobre nações, o julgamento de Deus, e fala também em Apocalipse, capítulo 3,
e o verso de número 10, onde Deus diz que ele traz uma aprovação sobre toda a terra. Provérbios 3 e o verso de número 10, que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, falando à igreja, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este tempo que virá, a igreja guardou, ela foi retirada, foi ao céu, né? No capítulo 3 a igreja sai, capítulo 4 em diante a igreja ela não vai aparecer, porque ela já está no céu, e o que está acontecendo vai suceder depois na terra, né? Dentro de Apocalipse. Só vai reaparecer já lá no capítulo 19, falando já das bodas, do casamento, da igreja, que nós já tratamos separadamente sobre isso. Então, as nações serão julgadas, elas serão, ao fim desse juízo, lançadas no inferno, preparadas para o diabo, para os seus anjos, porém, os homens têm seguido os seus passos por palavra e por prática. Bem, e como já foi, penso eu, denotado pelo que lemos anteriormente, lá nos 4 textos principais, a grande tribulação ela se dirige para Israel, para que o alvo de Deus, vamos começar tantos textos sobre isto, mas talvez vamos ler Zacarias de uma vez, né? O texto, um dos principais, texto de Zacarias, lá quase no final do Velho Testamento, Zacarias capítulo 12. O propósito da tribulação com relação a Israel é para a conversão nacional, quer dizer, de toda a nação, conversão nacional de Israel a Cristo, ao Messias, porque até hoje eles não creem que Jesus Cristo era o Messias. Então a tribulação vem ajustar contas contra a nação de Israel. Veja aí Zacarias 12, verso 8, que vai tratar destes elementos de Deus tratando com a nação de Israel. Veja verso 8: naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Só um pouquinho, que 12, 8, né? Agora o versículo 9: e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, porque haverá uma luta e Jerusalém estará destruída, né? Restando só um terço dela, veremos com detalhes mais na frente. Que mais que podemos ler? Veja então o verso de número 10 agora. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram, lá que rejeitaram, levaram Cristo à cruz, e diz que aqui que eles transpassaram a Cristo, e eles vão agora prantear como quem pranteia por um unigênito, e eles chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Veja, então o texto diz que naquele dia, quando Jesus voltar sobre o Monte das Oliveiras, lá onde ele foi crucificado, Israel, como uma nação, vai reconhecê-lo como o seu Messias, então vai recebê-lo, mas haverá choro e haverá pranto, porque eles vão ver que aquele que está vindo sobre o Monte das Oliveiras para livrá-los daquele derrame de morte que eles estarão passando, da desolação que eles estarão enfrentando, é o Cristo que eles rejeitaram e que participaram na sua morte, na crucificação, traspassaram ele, como Jesus os acusa aqui. Mas agora, note também como é interessante esta descrição para narrar esta condição que a nação de Israel passou e que está agora diante, ou estará diante do seu Senhor para pagar, cumprir
a sua rebeldia, a sua dureza diante de Deus, mas eles serão salvos. Se você lembra, lá em Romanos capítulo 11, nós notamos e nós observamos exatamente Romanos 11, verso 26, que há esta promessa de salvação para Israel. Romanos 11, 26, vamos ler 11, 26, que diz assim: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto, ou o meu acordo com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quando isto acontecerá? No tempo da tribulação, ou mais propriamente no final da tribulação, quando Israel estiver, na verdade, a nação desolada, porque todas as nações, as confederações estarão lutando contra Israel. Uma grande mortandade acontecerá naqueles dias, nessa semana de grande tribulação, de angústia de Jacó, dia de trevas, de densidade, de densas trevas, como nós lemos lá no início. Então, meu amado, temos que orar de misericórdia de Deus, para que cada um esteja realmente em Cristo Jesus, o Senhor, para quando a trombeta tocar, você ir com Cristo, participando da igreja que já foi julgada na cruz, a nossa fé na obra da cruz, já fomos julgados, iremos ao tribunal receber nossos galardões pelo nosso serviço prestado a Deus. Mas o mundo ficará para trás, um mundo incrédulo, um mundo rebelde, e entrará neste período, nesta semana de Daniel, nestes 7 anos de tribulação na primeira parte, de grande tribulação na segunda, como está descrito no Apocalipse, falaremos na ocasião futura. Então, o que você deve fazer é estar pronto para o soar da trombeta, você ir com a igreja, é isso que estamos aguardando. Não fique para trás, será um tempo muito difícil mesmo, como você nem imagina. Quando a igreja sair, nós faremos isso na próxima ocasião, o anticristo vai então se apresentar e enganará a muitos. Cuidado, se você ficar, você será um destes, enganado por anticristo, e talvez não tenha oportunidade de crer verdadeiramente em Jesus, porque se você foi deixado, se você ficou, é porque você ainda não tinha a salvação em Jesus Cristo, por isso ficou para trás, e talvez o fique de uma vez por todas condenado para todo sempre, e faça parte daqueles que serão lançados no inferno. Tenha cuidado. Deus te abençoe, receba a palavra de Deus no seu coração. Se não tem a fé em Cristo como Salvador, ore ao Senhor e busque a fé nele. Querido Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um que ouve a tua palavra, Senhor. Estas porções que compartilhamos, pede que sejam sábios no Senhor para estar vivendo para o teu inteiro agrado, estejam prontos para que ao soar da trombeta possam subir aos céus para se reunir com o Senhor Jesus Cristo e para sempre estarmos unidos com Ele. É a nossa oração por este homem, por esta mulher, talvez por este jovem ou por esta criança, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.